Desde 2009, o Grupo de Pesquisas Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens, coordenado pela professora doutora Maria Zilda da Cunha, tem se dedicado ao estudo de produções literárias e culturais destinadas a crianças e jovens e à relação abrangente da formação do indivíduo e sua atuação na sociedade. Ao longo desses anos, os trabalhos do grupo têm gerado uma rica e diversificada produção científica através de mestrados, doutorados e pós-doutorados. As pesquisas analisam o hibridismo de códigos e linguagens que se estabelece com a literatura, numa reflexão acerca da natureza e singularidades da literatura infantil e juvenil, tendo em vista a função social, ideológica e estética, além da mediação necessária para a formação do leitor literário. Revista Literartes. Em 2012, no âmbito do grupo de pesquisa, nasceu a Literartes, uma revista científica voltada à reflexão sobre a literatura infantil e juvenil e o diálogo com outras linguagens. A organização e promoção de eventos nacionais e internacionais, como congressos, simpósios, colóquios e mostras, tem sido uma marca do grupo, que tem como principal objetivo reunir pesquisadores e estudantes para compartilhar saberes. Estes eventos acadêmicos propõem a difusão das pesquisas e um diálogo permanente e significativo com estudos interartes, abrangendo literatura, cinema, música, quadrinhos, teatro, artes plásticas e outras formas de expressões artísticas. Além de artigos, comunicações e estudos publicados, os integrantes do grupo são reconhecidos no meio acadêmico pela autoria de obras pessoais relevantes, tanto da perspectiva acadêmica como literária. Com o distanciamento social imposto pela pandemia, em 2020 e 2021, o grupo deu continuidade às suas atividades na modalidade online. Bem-vindos e bem-vindas ao 6º Encontro Internacional do Grupo de Pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens. Boa tarde a todos. Vamos iniciar o nosso GT7, que tem como tema Imaginário Contemporâneo e Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens. Então, eu sou a Maria Auxiliadora, sou formada pela Universidade de São Paulo, graduação, mestrado, doutorado. Fiz um pós-doutorado na Universidade do Minho, em Portugal, aí na terra do Paulo Barroso. Minha atuação hoje é como professora do mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas da Unisa e como docente de graduação e pós-graduação da Faculdade Rudolf Steiner, além de coordenar pesquisa nessa instituição, Sou líder do grupo de pesquisa Arte, Cultura e Imaginário, que é, então, motivo da formação desse GT, em parceria com tudo que está acontecendo nesse congresso, nesse encontro, que discute o imaginário e a autoria. Bom, no nosso GT, coordenado por mim e pela Maria Zilda e pelo Manuel Francisco, na verdade, essa sala está comigo, mas Manuel
e Maria Zilda estão nas outras duas, porque, curiosamente, o nosso grupo ficou cheio de participantes, graças a Deus, né? Bastante gente pesquisando sobre o imaginário. O tema é o imaginário contemporâneo, mas eu concentrei nesse grupo muito mais o imaginário mítico, assim, da tradição, do que propriamente esse imaginário mais contemporâneo, que de fato bebe nesse imaginário mítico, né? Então, nós estamos aqui com seis apresentações, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 apresentações, lembrando que cada dupla ou cada pessoa tem 20 minutos, né? E a gente abre um tempinho final para questões, certo? Tivemos que fazer uma pequena alteração no nosso cronograma de apresentações, né? A apresentação da Melanie e minha, com arte narrativa na pedagogia Waldorf, mitologia nórdica, imaginária e educação, ela deveria ser a nossa última apresentação. Entretanto, a Melanie, como diretora da faculdade Rudolf Steiner, e mais 30 mil coisas que ela faz, assim como a gente, ela não vai conseguir ficar todo o tempo. Então, eu falei, puxa, ela é a professora que tem toda a experiência para falar dessa mitologia na educação. Então, a gente, com a anuência da Juliana, então a gente inverteu essas duas falas, tá bom? Então, nós vamos começar. Eu vou fazer a primeira parte, que tem mais uma relação com a questão do imaginário, e a Melanie vai relacionar essa mitologia nórdica com a educação, tá bom? Aí alguém pode cronometrar, porque eu não vou conseguir. Bom, então, voltando lá, vamos começar, né? Então, nosso tema é arte narrativa na pedagogia Waldorf, mitologia nórdica, imaginária e educação. Então, Melanie. Bom, Rudolf Steiner, na 13ª conferência que ele faz em 4 de setembro de 1919, e que está publicada num livro chamado Arte e Educação 2, ele aponta uma problemática lá do início do século XX, né? Que era a problemática que hoje a gente também reconhece na nossa educação do Brasil, né? Ele estava falando num outro tempo, num outro contexto, mas a gente consegue ler isso também hoje, que é o problema da intelectualização nos currículos, que tem uma abordagem tradicional, ou se a gente pensar nos currículos em geral do nosso país, né? O que ele vai dizer? Que a gente precisa valorizar um pensar vivo, né? Um sentimento e um desenvolvimento da vontade. Para ele, esses 3 eixos, pensar, sentir e querer, precisam ser trabalhados na educação, né? São capacidades muito importantes para a formação de um ser humano, de uma criança, na verdade, né? A pedagogia Waldorf, né? E ele vê as narrativas como esse lugar especial para desenvolver essas 3 capacidades, né? Também vê as narrativas numa perspectiva interdisciplinar. As narrativas são usadas assim nessa pedagogia. Desde o ensino infantil, elas são tratadas em várias disciplinas. Então, não vai contar histórias só quando está na aula de português. Vai contar histórias quando está na aula de ciências, de geografia, de qualquer disciplina, né? Porque a busca é por uma educação da sensibilidade e por uma educação da liberdade. Então, esse trabalho com as histórias orais, que engendram a fantasia, são muito valorizados no currículo Waldorf, né? E essas narrativas, elas são contadas de acordo com aquilo que o aluno está vivenciando, que é o que é chamado da antropologia do desenvolvimento humano. Claro que cada um tem um ritmo, cada um é uma pessoa, né? Mas existem algumas qualidades, algumas características sim, especiais, né?
que caracterizam determinadas fases do desenvolvimento, né? E o Steiner diz assim, que é preciso dar o alimento correto para aquilo que o aluno está vivenciando naquele momento. Uma citação: a alma requer em cada idade algo bem definido. Se lhes dermos outra coisa, ela reagirá de maneira desfavorável ao seu desenvolvimento. Isso Steiner vai dizer num livro chamado Educação na Puberdade, o Ensino Criativo, na página 11. Muito bem. Então, o objetivo dessa nossa fala é justamente discutir as contribuições das narrativas da mitologia nórdica, a gente recortou mitologia nórdica, para o processo de formação do aluno de 10 anos, né? Que no caso da escola Waldorf, ele estaria no 4º ano, no caso das escolas oficiais, né? Ele estaria no 5º ano, é isso, né, Melanie? Muito bem. E como objetivos específicos, nós vamos falar um pouquinho sobre as contribuições da arte de narrar, apresentar as narrativas míticas como esse corpo vivo de imagens arquetípicas da humanidade, porque é assim que a gente está entendendo, né? E a relação dessa mitologia nórdica com o desenvolvimento da criança de 10 anos, uma vez que essa criança está vivendo um processo de individualização. Então, essa parte da educação, da narrativa voltada para a educação, quem vai fazer é a Mel, tá bom? Nossa metodologia é uma pesquisa bibliográfica, né? Fundamentada nas pesquisas, nos textos do Rudolf Steiner e outros autores que se relacionam em termos de pensamento com ele, sobretudo no que tangencia a questão da fantasia, do imaginário, que é o Marcos Ferreira Santos, o Walter Benjamin, tem um alemão que a Melanie leu, mas eu não sei ler alemão, que se chama Welly, é isso, Melanie, que fala? Uli. Muito bom. Então, começo com a arte de narrar, né? Lembrando de Bates, que vai dizer que não existe povo sem narrativa, né? Que a narrativa é uma necessidade humana. O Walter Benjamin, que vai relacionar a narrativa com a experiência. Ele até diz lá no texto narrador que nós recebemos notícias do mundo todo, mas nós somos pobres em histórias surpreendentes, né? E aí, o Walter Benjamin ele vai entender essa narrativa como esse gesto vocal, né, em que a alma, o olhar, as mãos vão sustentar esse artesanato da palavra viva, né? E pontua também o Walter Benjamin essa relação da narrativa com a memória, reconhecendo que a memória seria a mais épica de todas as faculdades, né? E aqui eu faço lembrar uma fala do Daniel Munduruku no congresso que acabou de acontecer na faculdade Rudolf Steiner, em que ele contou para a gente que foi fazer uma pesquisa com as crianças lá da tribo e perguntou para um menininho assim: o que você quer ser quando crescer? E, curiosamente, ele respondeu, a Marília vai entender tudo e depois ela explica. Ele respondeu assim: eu quero ser avô, porque o avô é aquele que guarda toda essa tradição narrativa, toda essa tradição espiritual da tribo. Né? Muito bem, voltando então ao Walter Benjamin, ele vai dizer que na sua atualidade viva, a narrativa caminha para a extinção, né? Então ele está dizendo o que aqui? De uma narrativa em performance, né? Aquela que está acontecendo na sua atualidade viva, no corpo a corpo, né? Isso é o caso de boa parte da educação que a gente tem no nosso país, então, sobretudo de abordagem tradicional. Mas isso não é uma referência na pedagogia Waldorf, que trabalha reiteradamente, rigorosamente, regularmente com a narrativa em sala de aula. Bom, essa narrativa mítica, então, ela é essa palavra vivida que circunscreve o acontecimento no coração do homem. Então, veja de que lugar que ela mostra esse lado vivo, né?
passa pelo sentimento. Então, a narrativa mítica, ela traz, inclusive, o sentimento da presença do sagrado, né? Nas comunidades tradicionais, o mito, ele tem essa marca do sagrado e ele tem um valor de verdade. Então, não é uma ficção, né? Só para quem olha de fora pode ver o mito como uma ficção, mas dentro dessa comunidade, o mito tem valor de verdade. E para o Steiner, também existe essa ideia de que o mito, a narrativa mítica, traz experiências psíquicas de verdade, né? Como próprias do iniciado. Bom, podemos lembrar também aqui, para a gente entender essa questão do imaginário e da narrativa, o Cassirer, quando ele vai dizer que o ser humano é um animal simbólico, né? E podemos também recordar o Bachelard, tão estudado pelo nosso grupo de pesquisa, quando ele vai reconhecer na mitologia imagens grandiosas com fundo onírico insondável e que abre para o maravilhamento de uma maneira tal que o pensamento conceitual, que é esse que intelectualiza, não é capaz de acessar. Bom, o Marcos Ferreira Santos diz que a escola eliminou as imagens e os símbolos da prática pedagógica, substituindo essa narrativa mítica pelo discurso, o que acabou ressecando a vida, né, e a própria formação das crianças. Acontece que esse imaginário, ele acaba entrando por lugares surpreendentes, nas palavras dele, pela porta dos fundos, né? E ele indica que precisamos educar os ouvidos das crianças para que elas escutem, para que elas ouçam e percebam essa voz do outro, essa narrativa, essas imagens grandiosas, né? Bom, a mitologia nórdica vai atuar na educação da criança, sobretudo nesse período dos 10 anos, ela é muito profícua nesse lugar, não significa que ela vai ser contada só aí, mas nesse momento ela é muito importante, né? Porque ela vai trazer a possibilidade, via linguagem simbólica, via linguagem do imaginário, de uma percepção mais intensa da criança, né, em si, e do seu entorno, porque ela está nesse movimento de individualização, né? Então, agora eu passo a palavra para a Melanie, que vai nos contar não só dos estudos, mas da experiência, porque a Melanie foi uma professora de classe por muitos anos, levou muitas turmas. Cada professora de classe na escola Waldorf fica 8 anos com a criança, então ela faz um acompanhamento disso, né? Então, Melanie, passo para você. Obrigada, Dora. Boa tarde. Peço desculpas por não estar integralmente presente, mas eu queria aqui, junto com a Dora, participar, pelo menos de uma forma mínima. E o que eu queria trazer, complementando as palavras da Dora, que justamente para esse ressecamento que o Marcos Ferreira Santos cita, a gente quer narrar e quer trazer muitos elementos para as crianças, educando esse ouvido e formando esse mundo interno, esse mundo psíquico, isso muito a partir das próprias narrativas. A criança de quarto ano é uma criança que normalmente, dentro da escola Waldorf, recebe essa narrativa, né? Ela pode conhecer essa narrativa da mitologia nórdica. Ela é uma criança que a gente quer que mais e mais conquiste a autonomia e a individualização, um processo individual de desenvolvimento, né? Ela de uma anomia para uma heteronomia e agora ela vai para uma autonomia. Então, na nórdica, ela então, a ideia dessa criança, né, que é parte de uma anomia para uma heteronomia, e a gente imagina que num quarto ano, mais e mais, conquiste a autonomia e também um processo de individualização, ou seja, quando ela se torna um autor mais e mais dos seus processos,
A mitologia nórdica, ela casa bastante bem com esse cenário, porque ela parte de um caos, de uma bagunça, de uma cosmogonia bastante estardalhosa, bastante caótica mesmo, para entrar, formar este mundo, esse cosmos, ele começa a ser formado e organizado, né? E depois que ele é organizado, esse cosmos, esse ser humano, que então está presente nesse cosmos, ele é então dirigido ainda por deuses, mas mais e mais ganha as rédeas da vida, a sua autonomia. E existem vários ritos daí nessa narrativa. Um deles é muito bonito, quando um Deus Supremo, por exemplo, começa a decifrar os símbolos. Ele fica dependurada numa árvore e começa a decifrar os símbolos da vida. Ele conquista a linguagem, olhando por essa, pendurado nessa árvore, percebendo os ventos, percebendo os movimentos do mundo, o arquear, o solfejar, os tons da vida. Ele decifra os símbolos e inaugura a palavra. Inaugura não só a palavra, mas também algum símbolo que decifre a palavra, né? Então ele inicia as runas, por exemplo, também tem o seu início neste momento, e isso daí é apresentado, dado como uma dádiva para o ser humano. Também é nesse processo de individuação que as Nornas são aquelas figuras mitológicas que tecem o fio do destino. Elas também tecem ainda ali, a gente pode ver as 3 Nornas, uma fala do passado, uma fala do presente, outra fala do futuro, tecendo a vida, e a criança percebe assim, puxa, eu tenho um percurso, eu tenho uma vida, eu tenho um passado, eu tenho uma raiz, e as Nornas estão sentadas debaixo de uma árvore, né? Ou seja, as raízes do mundo elas estão vivenciando e estão olhando também para o futuro e tecendo este fio deste vivente, de cada ser humano. Isso culmina também com a parte de trabalhar os verbos e trabalhar a conjugação dos verbos nos diferentes tempos. Então, este ambiente mitológico coloca a criança na vida para o seu processo de autonomia e dando a ela isso tudo em imagens, em grandes narrativas. E a gente aproveita tudo isso e entra para o aprendizado e para aquilo que a gente quer trazer como conteúdo. É muito interessante que no final da mitologia nórdica nós temos o Apocalipse. O Apocalipse dos deuses, ou seja, é como se agora os deuses se retirassem do palco e a criança entendesse que ela agora precisa caminhar com as suas próprias pernas, com a sua autonomia. Então tem várias narrativas, vários deuses, vários acontecimentos, mas a gente parte do caos, a gente organiza a vida, o que acontece no macrocosmos, no mundo, é refletido o que acontece no microcosmos do ser humano, e caminhando por vários acontecimentos, alguns até muito divertidos e engraçados, outros bastante trágicos, outros que trazem uma dinâmica muito rica para essa criança, a gente chega até o Apocalipse, onde os deuses se retiram, eles morrem, e a criança precisa caminhar com seus próprios pés, onde que é um momento bastante dramático, mas a gente vê como ela agora precisa tornar-se senhor de si, né? Precisa trabalhar com as suas conquistas, com o seu psiquismo, com o seu processo e caminhar de uma forma autônoma. Isso. Então, essa, por exemplo, né, é uma árvore da vida, aquela que organiza a existência. Aqui ela está mais bonita, eu acho, onde a gente vê as Nornas tecendo aí. Isso é desenhado por crianças que escutaram a narrativa. Então, elas desenham as 3 Nornas, a azul é do passado, a verde é do presente, a vermelha é do futuro, e a gente vê essa árvore da vida que sustenta, assim por dizer, a existência. E a árvore também é outra coisa por si, que a gente pode passar um congresso inteiro só falando sobre o que a árvore tem tão importante, né, tão relevante, tão... que apresentam tantos mistérios atrás de uma árvore, como a gente pode estudar, né? Mas aqui essa árvore da vida, né, que mostra da onde o mundo vem e para onde o mundo vai.
E aqui, mais uma vez, a mesma imagem feita por um professor que mostra esse fio do destino. E bem no meio, não sei se dá para ver, a mitologia nórdica fala de um germe do futuro, ou seja, no futuro ainda teremos esse ser humano representado de uma forma mais inteira, mais completa, né? Ele ainda vai nascer, ele está despontando, ele está aparecendo, ele ainda vai se tornar um ser humano que vai, assim por dizer, tomar as mãos, a rédea das mãos na sua própria condição, né? Na sua autonomia. Detalhe que o desenho é a lousa do professor, né? É a lousa do professor que ele faz, e cada um faz a sua, e assim a criança percorre, né, esse tempo, podendo desfrutar dessas narrativas, conviver com elas, e através delas a gente pode trazer tantos conteúdos, tantos ensinamentos, tantas habilidades socioemocionais, habilidades muito mais assim de valores, né, de valores humanos, de valores de convivência, muitos aspectos realmente éticos a gente pode trazer por meio da narrativa e não fica uma coisa chata, né, de dar lição de moral e dar broncas e de explicações, né, não esse ressecamento da vida e do mundo, mas muito pelo contrário, pela mitologia, trazendo essa riqueza da vida, né, e essa riqueza de imagens desse imagético e dessa formação interna, né, de um mundo interno próprio seu, através das mitologias e das narrativas como um todo. Dora, eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa especial que você quer que eu diga? Não, acho que já fechou, né? Nosso tempo também acabou. E eu acho que deu para entender essa relação, né, que foi proposta aqui com o objetivo, né? Obrigada, Melanie. Muito bom. Depois, se tiver questões, no final, a Melanie volta e acode, né, para responder as questões da educação. Muito bem. Então, eu passo a palavra para o Paulo, que já está no horário dele, né? Paulo Barroso, do Instituto Politécnico de Viseu, que vai falar sobre histórias infantis tradicionais e representações das normas morais, códigos de pensamento e ação. Bem-vindo, Paulo. Pronto, obrigado. Eu ainda estou aqui no departamento da universidade e então, pronto, o meu nome é Paulo Barroso. Eu ganhei interesse por causa da temática, a temática da literatura para crianças, que a Dora ainda há pouco tinha dito que tinha estudado na Universidade do Minho, certo? E então eu fiz exato, eu também estudei e eu fiz lá um projeto de filosofia para crianças. A minha formação é filosofia. E então eu sou licenciado, tenho mestrado e também fiz o doutoramento em filosofia. E depois na Universidade do Minho eu fiz um projeto pedagógico de filosofia para crianças. E depois implementei esse projeto no terreno, num agrupamento de escolas, com crianças até os 8 anos. Em média, 8 anos. Mas em Portugal não há muita tradição. No Brasil eu sei que há muita tradição de filosofia para crianças. E então isso foi em 2008, 2012. Depois eu confesso que enveredei para outros rumos e agora, depois disso, já publiquei outros livros e agora eu voltei a esta temática das histórias infantis e da filosofia interessa-me bastante porque é uma temática que eu tenho trabalhado esporadicamente e agora, como vi a temática deste encontro científico, achei interessante voltar a tomar a prática do estudo. Então, se me permitem, posso partilhar o ecrã? Sim, pode partilhar.
Pronto, obrigado. Então, a minha temática é... Eu vou falar um pouco depressa, eu sei que não devia fazer isso. Eu vou falar um pouco depressa e de uma forma sintética, porque para tentar respeitar o tempo. E então, a minha temática é histórias infantis tradicionais e representações das normas morais, nomeadamente códigos de formação de pensamento e também de ação. Portanto, interessa-me bastante, quer na minha prática de investigação, quer na minha prática letiva, sobre esta questão da importância dos conceitos e do modo como os conceitos operam pensamento. E nas histórias infantis, então, conceitos abstratos abstratos e morais, como os conceitos de bem, mal, liberdade, verdade, justiça, a maneira como eles são trabalhados nas histórias infantis, de modo a suscitar, por um lado, uma coisa positiva, que é suscitar pensamento crítico nas crianças. Por outro lado, um aspecto menos positivo, que é moldar esse mesmo pensamento para um pensamento que é, entre aspas, imposto socialmente. Então, os objetivos são vários. Pronto, eu estou a tentar sintetizar, compreender as diferentes formas de manifestação do ético e do moral e a expressão desse ético e do moral na literatura infantil. Eu faço uma ponte entre a literatura infantil e a filosofia para crianças, e de saber até que ponto há um impacto nos valores morais e na formação moral do cidadão, neste caso das crianças. Portanto, a minha estratégia é exploratória, reflexiva, e uma abordagem conceptual e também uma pesquisa bibliográfica sobre a temática. Portanto, a fundamentação para esta temática prende-se com a importância de referenciais éticos e morais nas histórias, e de modo a contribuir com isso para a moldagem do comportamento. Bem, eu peço desculpa por esta abordagem, por esta imagem. Eu não gosto muito de falar de mim, mas eu estou-vos a mostrar o meu livro de 2012, que era exatamente o que eu fiz em 2012. O projeto começou em 2008, depois foi implementado em 2010, e então eu fiz este depois dicionário de filosofia para crianças, com o subtítulo Aprender a Pensar Conceitos e Temas Filosóficos. E foi um desafio muito grande, não só ao nível da redação, tinha que ser uma redação clara, muito simples, mas ao mesmo tempo tratar de conceitos como liberdade, justiça, felicidade, o justo, o injusto, que são temas que até nós adultos temos dificuldade em compreender. Então, esta obra deu um ênfase em particular nos conceitos filosóficos e na maneira como os conceitos filosóficos são apreendidos pelas crianças, também através da literatura infantil, nomeadamente através das histórias tradicionais. Então, os referenciais implicam normas de conduta, abordam temas fundamentais para a ação social e também para a formação de um pensamento moral, e também servem como prática de aprendizagem, também de educação para a autonomia do agir, do pensar, do falar, do sentir das crianças. Portanto, os benefícios são variados. Desenvolve o raciocínio, a afetividade, a sociabilidade, explora a dimensão crítica, criativa, lógica, estética e ética do pensamento nas crianças, relaciona o pensar, o falar, o sentir e o agir, desenvolve atitudes e comportamentos de inserção e interação social, ajuda a colaborar na constituição de sociedades também mais democráticas, cooperantes, tolerantes, enfim, só há benefícios. Bem, nas histórias infantis nós temos muitos exemplos. Muito sinteticamente, aqui, por exemplo, na história da Branca de Neve, nós podemos aproveitar a leitura e a interpretação da história para questionar o conceito, por exemplo, de liberdade. Até que ponto a Branca de Neve tem ou não tem liberdade e porque é que ela tem ou não tem liberdade. E se ela, ou seja, suscitar nas crianças essa capacidade interrogativa, que é natural,
incidir em concreto na questão da liberdade como um direito humano. No outro exemplo, por exemplo, na história... Eu não sei, no Brasil, se calhar o nome destas histórias muito conhecidas, tradicionais, se calhar tem outra designação. Em Portugal, pronto, o Capuchinho Vermelho é assim que nós intitulamos. Então, as crianças permitem, então, as crianças compreender a questão da moralidade das histórias? Será que sim? Será que não? E de que maneira? Ou seja, a construção do significado nesta história do Capuchinho Vermelho, com base na referência a um modelo moral, suscitar a boa ação e também um conceito de vida, suscitar o medo, porque na história, politicamente, ela é politicamente incorreta, porque o lobo depois é caçado e depois é morto. Até que ponto é que isso também não é um pouco cruel para ser contado às crianças, não é? Depois, as crianças, saber se as crianças compreendem de facto a moralidade da história, pelo menos aquela moralidade que se quer passar com a história O Capuchinho Vermelho, se elas conseguem identificar quais são as ações erradas ou as ações certas, e também saber se isso também estimula as crianças a perguntarem ou questionarem os pais e também educadores se aquilo que lhes ensinam que está certo, se é de facto certo só porque os educadores, com responsabilidade, incluindo os pais, só porque eles dizem que está certo. Depois nós também podíamos perguntar se a moralidade da história, por exemplo, na Elisa a Esperta, se calhar no Brasil tem outro nome, é uma história dos irmãos Grimm, a moralidade da história, onde se confunde também o justo e o injusto. Aqui em concreto também nós podíamos... existe um caso, uma história paradoxal e muito interessante, que é o gato das botas. Perguntar se, no exemplo do gato das botas, se o facto de o gato ludibriar as pessoas e as pessoas com quem interage para conseguir os seus fins, se isso é correto ou se não é correto. E então a pergunta é, deve-se louvar o herói, neste caso o gato das botas, e mesmo quando ele pratica o mal, que é mentir, por exemplo? Este caso do gato das botas seria um caso paradoxal face aos benefícios da literatura infantil e da moralidade subjacente. Ou seja, na literatura infantil, nomeadamente nas histórias tradicionais, nós encontramos os 4 grandes eixos da filosofia tradicional. E estes eixos da filosofia, que são o perguntar, o conceptualizar, o argumentar e o significar, podem ser aplicados em aulas práticas, com o recurso a histórias infantis e interagindo com as crianças, exatamente para estimular todas estas 4 vertentes do pensamento crítico filosófico. Então, a perguntabilidade é uma característica das crianças e as histórias infantis são recursos didáticos que se encaixam na perfeição na estimulação dessa perguntabilidade. Portanto, o perguntar das crianças já é uma forma de pensar, porque quem pergunta já formula algum pensamento e é expresso esse pensamento na forma da pergunta. Porque ativa o raciocínio sobre as histórias, suscita o pensamento e segue interrogações ou dilemas morais. Por exemplo, posso mentir por uma boa causa? Isso é interessantíssimo. E é também tão interessante quanto é difícil responder a perguntas destas. Portanto, as histórias infantis têm todos os requisitos, os ingredientes da filosofia, interrogações metafísicas, como, por exemplo, como podemos ter a certeza de que tudo o que nós vivemos não é um sonho? Dilemas morais, por exemplo, posso mentir por uma boa causa? Especulações metafísicas, por exemplo, como no jogo do Leco, o infinito existe. Questões existenciais, de onde eu vim, como nascem as crianças, tudo isso. Contrafactuais morais, a concepção mental de mundos possíveis, que é fértil nas crianças, imaginados, planeados, ficcionados, tudo isso.
É interessante porque o Karl Jaspers, um filósofo importante sobre a filosofia, já tinha dito que as perguntas das crianças são um admirável sinal de que o homem, enquanto homem, filosofa espontaneamente. Não é raro ouvir-se da boca das crianças algo que, pelo seu sentido, mergulha diretamente nas profundezas do filosofar. Portanto, a filosofia nasceu com a pergunta, o porquê. Já o Aristóteles também diz isso. E já agora o Heidegger também dizia que o perguntar é a piedade do pensar. E é interessante que não há filosofia sem a pergunta. Portanto, os conceitos morais são importantes porque são princípios estruturantes da sociedade, permitem-nos fazer relações e ter relações e alimentar relações com as outras pessoas na sociedade. E então nós necessariamente formulamos juízos, expressamos emoções e participamos e interagimos na sociedade com base nestes conceitos morais que nós assimilamos ao longo da vida, primeiro na família e depois também na escola. Bem, é importante saber o que é um conceito. Para mim, a melhor definição de conceito é do António Damasio, quando ele diz exatamente que este é um conjunto potencial de representações ativadas de um estado de memória adormecido. As histórias infantis só não fazem exatamente isto, acordam conceitos que as crianças já sabem e entendem o conceito, podem não defini-lo, podem não ser capazes de definir. Portanto, as histórias infantis seguem sempre uma gramática, e é uma gramática da construção, por exemplo, do herói ou do mito. Ainda há pouco a Dora falava do mito, como muito importante. Eu até tenho aqui uma citação do Roland Barthes, que diz exatamente o poder do mito com esta dupla função de realçar e notificar, fazer-nos compreender alguma coisa e impõe-na em nós próprios essa coisa. Portanto, o mito nós somos seres mitológicos, mesmo no século XXI, o mito continua a ser importante para a construção e também a leitura e a interpretação do mundo. E então a gramática das histórias tem todos os requisitos, portanto, exemplos de vida que são aprazíveis, compreensíveis, memoráveis, intemporais, tudo isso. Modo adversativo também de ver o mundo, conflitos necessários, naturais e inevitáveis, o facto da história glorificar a violência e definir também a humanidade. E depois temos aqui dois casos interessantes. Agora, eu não estou a falar das histórias tradicionais, obviamente, o Robinson Crusoe e o James Bond. No caso do Robinson Crusoe, existe uma relação desigual entre o selvagem negro e o herói branco. Isto politicamente, hoje, nos dias de hoje, tem muita discussão. E depois o James Bond, a épica defesa da democracia, do bem contra o comunismo, o mal. Ou seja, esta dualidade entre o bem e o mal estão presentes não só nas histórias infantis, mas também na figura do herói moderno, também nos filmes de Hollywood. Então, as histórias são, como eu digo aqui com o Origen, as histórias são os meios mais potentes pelos quais as percepções, os valores, as atitudes são transmitidos de uma geração à seguinte. E nós, ao longo das gerações, nós temos assimilado essas histórias exatamente desta maneira. Portanto, servem para mediar o nosso conhecimento e transmitirem valores com os quais nós depois, no dia-a-dia, no desenvolvimento natural que nós temos, vamos implementando. Portanto, os contos, mais uma vez, eu subscrevo o que está aqui nesta citação, relativamente à Branca de Neve e as suas irmãs, do Francisco Silva. Portanto, os contos descrevem as tribulações da alma humana, perduram no tempo, falam de adversidades e, portanto, numa palavra, causam empatia com a nossa própria existência. Bem, eu estou já a terminar e estou a avançar muito depressa por causa de questões de tempo. Portanto, para concluir, dizer então que as histórias são ferramentas didáticas. Eu até na universidade utilizo o storytelling não para crianças, porque os meus alunos têm cerca de 20, 22 anos. Eu até utilizo o storytelling para casos de melhor
compreensão de temáticas que, se forem lecionadas do modo tradicional, não são tão cativantes nem tão compreensíveis. Então, o reconhecimento é importante da aprendizagem e da conceptualização. Os conceitos são importantíssimos. O Gilles Deleuze dizia que não é possível pensar sem conceitos. O Kant também dizia isto, mas o Gilles Deleuze dizia que fazer filosofia é trabalhar os conceitos. E esta frase que aqui está no final, aqui deste diapositivo, um conceito dá que pensar, é também de um outro filósofo, que é o Paul Ricoeur, que faz todo o sentido. Ou seja, os conceitos que estão presentes nas histórias infantis e que são trabalháveis em filosofia como fundamentais, ajudam-nos a pensar. E então, todas estas problemáticas, ou seja, a conclusão com a qual eu termino é de que as histórias infantis, principalmente as tradicionais, são ferramentas didáticas para ajudar, nomeadamente, o público-alvo jovem, crianças, a pensar, a refletir, a questionar, de uma forma, com uma abordagem muito mais subtil e pouco exigente, temas fundamentais da humanidade. Temas que os adultos, já com pensamento e outra formação, até têm dificuldades em compreender. Eu vou terminar com esta... Eu acho muito engraçado esta imagem, porque eu cresci a ver os desenhos animados do Popeye, e hoje o Popeye é um caso paradoxal que não passaria completamente na televisão. Eu assistia o Popeye na televisão pública em Portugal, e o Popeye tem todos os ingredientes que hoje seriam proibidos nos desenhos animados num canal público como em Portugal. Fumava cachimbo e depois tinha esta violência constante que exercia sobre os outros. Portanto, hoje vivemos no moralmente e no politicamente correto, portanto, a sociedade hoje não tem cabimento para abordagens como estas. Pronto, a minha bibliografia, se houver depois oportunidade para escrever o texto, e então será depois mais fácil escrever o texto e passar a mensagem de uma forma sem o condicionalismo do tempo, e então, se houver esta possibilidade, a minha comunicação certamente será melhor entendida. Pronto, agradeço a oportunidade. Obrigado. Muito obrigada, Paulo Barroso. Nosso debate vai ficar para o final das apresentações, tá bom? Então, agora nós ouvimos todos e depois conversamos um pouco, né? Talvez a gente tenha, sim, a publicação desse material, tá? Ou na forma de anais, ou na forma de livro, a gente ainda está pensando sobre isso. Então, agora vou passar a palavra para Marília Godoy, minha colega da Unisa, com a Ida Carneiro Martins, da Unicid, que vão falar sobre a narrativa mítica Guarani-Biá, a anta e a tartaruga. Bem-vindas. Obrigada. Oi, Marília. Bom, boa tarde a todos. É um prazer muito grande compartilhar com a professora Dora essa experiência que eu vou relatar com relação aos índios Guarani, no sentido de traduzir um material didático onde o tema é a natureza incorporada como uma questão humana. Em primeiro lugar, eu vou fazer umas considerações, depois a professora Ida, que é mais especializada no contar histórias, deverá nos transmitir o conto como uma unidade, não é? Em primeiro lugar, devo falar que os Guarani compreendem um grupo que formam quase 67.523,
e isso envolve vários subgrupos, Kaiowá, Ambuá e Nhandeva. Essa comunicação é sobre os Guarani Ambuá, que entre esses 3 subgrupos, eles são considerados os mais radicais em levar avante os costumes tradicionais. Isto é, a adesão aos brancos, que é um pouco mais presente nos outros grupos, entre eles é ortodoxamente evitada. Então, desta forma, eles construíram, os guaranis são bastante aculturados, conviveram ao lado dos brancos, já desde a colonização, sofreram o processo das influências missioneiras, não é? A catequização, e após a saída dos missionários, alguns voltaram à vida selvagem e outros construíram modus vivendi perto, ao redor dos civilizados. De qualquer forma, todo esse trajeto foi sempre desenvolvido como aprendemos a viver ao lado, entre aspas, aprendemos a viver ao lado dos brancos sem nos misturar. E essa fronteira nítida que os guaranis sempre construíram e que se manifesta como um movimento de resistência cultural muito, muito comentado pelos autores, ele se fundamenta em vários aspectos, mas principalmente na categoria Nhanderecó, que quer dizer nossos costumes. O Nhanderecó, aí tem Nhanderecó Porã, Nhanderecó Porã bonito, Nhanderecó Catu verdadeiro. Então, isso se retrata como um espelho na conduta moral, na conduta educativa dos pais com os filhos, que também se designa como o Nhemboé, aprendizagem, e se opõe à aprendizagem escolar, porque as escolas estão nas aldeias guarani. Além do Nhanderecó, existe a categoria ligada ao xamanismo, a prática da espiritualidade, e que se retrata pela presença da autoridade xamânica, mas, como dizem os autores especializados, a própria criança guarani já convive com o xamanismo. Eu já perguntei para os pais das crianças, você quer que ele seja xamã ou professor? A resposta é sempre categoricamente, é ele que vai decidir. Mesmo que eles queiram que o filho seja xamã, para os Guarani é sempre o alvo, o indivíduo como o portador do nome, que é a revelação e vínculo dele com o xamanismo. Não é? Diante dessa contextualização, os Guarani sempre primaram por uma busca da terra sem males. Então, as migrações, o alojamento tradicional deles no sul, no centro-oeste, configurou-se pelos grupos que vinham em direção ao litoral como uma prática messiânica de convívio com as tradições culturais. Então, as aldeias, nem sempre não são grandes, mas o grande número de aldeias se alojam no litoral, sudeste e sul. E então, essa busca, viver ao lado do mar, onde moram as divindades, implica em estar perto do sagrado. E o sagrado se manifesta em toda a natureza, a Serra do Mar, a Mata Atlântica. E, nesse momento, a gente entende que essa busca das terras sem males, ela, segundo o professor Carlos Rodrigues Blandão, professor Clastres, então ela foi um pouco deslocada desse sentido messiânico e migratório para um sentido ético e moral, onde a história transformou-se em um desejo de viver, segundo Nhanderecó, viver eticamente dentro das aldeias configuradas nessa geografia mítica ligada ao litoral. E nesse ambiente, então, essa é a nossa comunicação, a gente vai trabalhar bem como que o xamanismo
e todo esse misticismo cultural em torno de uma identidade que se faz como resistência, ele trabalha a natureza. O professor Chade se tornou famoso por dizer que o núcleo de resistência dos Guarani se aloja na religiosidade. Nessa comunicação, eu quero compartilhar com o professor Chade que não é só na religião, é na natureza. Os Guarani são intransferíveis com relação ao valor que eles dão para a natureza. A vida só é possível junto aos animais, aos vegetais, no meio da mata, Caagumbuté, porque é lá que as divindades gostam de estar, e é lá onde essa comunicação xamânica. A escola, agora eu tenho que falar da escola, porque essa historinha mítica que nós vamos contar, a Ida vai relatar, eu tenho que falar da escola porque é um livro que foi feito. Porque as escolas que são estaduais e que se alojam nas aldeias, às vezes são municipais. Mas essa experiência foi relatada através do CECIS, que é o Centro de Educação Infantil. Portanto, a criança nas aldeias da cidade de São Paulo. Nós temos 3 CECIS, no Jaraguá, no Crucutu, que é uma aldeia lá adiante da barragem, na zona sul, sudoeste, e no Tenondeporã, vizinho do Crucutu. Os 3 CECIS se tornaram alojamentos escolares para crianças de 0 a 6 anos e 11 meses, como sendo, assim, uma forma de convívio intercultural da criança, porque essas escolas foram propostas como sendo bilíngues e interculturais. O CECI data de 2004. As escolas indígenas tiveram um regulamento em 2003. O CECI de 2004 teve aí festas e mais festas, não sei se 10 anos, 15 anos, e sempre o CECI carregando a bandeira da interculturalidade e do bilinguismo. E nessa dinâmica, em 2007, eles tiveram uma verba municipal para fazer um livro. E esse livro, que não foi traduzido, e eu tomei a dianteira de traduzir algumas histórias, porque eu gosto de conversar. Uma das formas que eu entendo de compreensão da cultura guarani é através da língua. Então, essa história, que se chama A Anta e a Tartaruga, foi escrita nesse livro por uma professora guarani, mas que fez curso de pedagogia, e ela que é a autora dessa história, que ela ouviu dos xamãs, que ela ouviu na casa de rezas, e depois ela construiu essa história como material didático, não é? Então, esse livro tem 42 histórias e 89 páginas. Então, e nessa história que, no momento, nós vamos passar a palavra para a professora Aida, eu gostaria apenas de chamar a atenção para a forma como que os animais são colocados na contextualização da narrativa. Os animais são considerados mimbá. Mimbá é um termo para animal de estimação, Mimbaí, animais de estimação. Os tupi chamavam seus animais de estimação de mimbá. E os animais que estão nessa história são todos mimbá, porque eles são, vamos falar bem assim, amigos de Nhanderu, amigos das divindades. Eles foram postos no mundo para nos alegrar. Então, vamos fazer um esforço de entender essa história longe de qualquer teoria darwiniana, ou da evolução material do ser humano, ou da origem do Homo sapiens. É uma história mítica, é uma história que se passa na mata como o espaço do tempo da vida. A aldeia é a própria mata em relação aos personagens. E os personagens que são animais, eles são humanos, porque eles são, a Aida vai falar, a professora Aida deverá falar,
eles são batizados. Então, o humano e a natureza, nessa história, eles criam uma reversibilidade no sentido de acender o conceito de alteridade com os quais os Guarani convivem muito bem. Para eles, o diferente não é forma de hostilidade, mas sempre uma forma de convívio. Não é? Então, esse processo de humanização que dá sustentabilidade à vida. Eu acho que esse horário, para mim, eu já estou bastante satisfeita com o que eu pude falar, eu agradeço a oportunidade e passo a palavra à professora Aida para ouvirmos a história Boré Haegui, Carumbé, a tartaruga e a anta. Carumbé é tartaruga, Boré é anta. Então, a anta e a tartaruga. Devemos ter em mente que a tartaruga, que é pequenininha, é o homem, e a Boré, que é um animal bem maior, é mulher. Então, vamos transitar num mundo masculino e feminino que não é concebido como o ocidental. Então, eu passo a palavra à amiga Ida para ouvirmos a continuidade da exposição. E depois estou disponível para as conclusões. Muito obrigada, Marília. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Sim, professora Aida. A anta e a tartaruga, de Zelda Pires de Lima. Era uma vez uma anta, fêmea, e uma tartaruga macho. Quando os dois eram muito pequenos, ainda, as suas mães faleceram. Foi então que eles se encontraram no mato e ficaram juntos, cuidando um do outro até serem adultos. Um dia, eles se deram o nome um ao outro. A anta disse: "Eu te dou o nome Japuá", disse. Então, Japuá ficou muito feliz e disse à amiga: "O teu nome será Tumbijá". Os dois ficaram o tempo todo juntos e faziam tudo juntos. Comiam, tomavam banho, dormiam, caminhavam e se alimentavam um ao outro. Tumbijá achava frutas e folhas para Japuá comer. Japuá, como era pequeno, quase não conseguia achar comida, se não fosse as frutas caídas no chão que ele levava à sua amiga Tumbijá. Como viviam juntos desse jeito, os animais do mato se perguntavam: como é que pode ser aceitável que uma anta e uma tartaruga vivam juntos? Um dia, quando era tarde, uma arara foi com seus filhos até a casa de Tumbijá e de Japuá para visitá-los. Durante a visita, a arara ficou questionando: "Eu quero saber como é possível que vocês vivam desse jeito. É que quando nós éramos pequenos, nossas mães faleceram. Então eu fui caminhando muito triste pelo mato. Muitos carrapatos caíram nas minhas costas. Assim, eu fui até a beira do rio para tomar banho. Nesse momento, vi Japuá, que estava chorando perto do rio, muito triste também. Então eu perguntei a ele: por que está chorando? Ele me disse: minha mãe morreu, eu não sei como viver, estou sozinho, estou com fome, disse. Então eu disse a ele: minha mãe também morreu, por isso estou caminhando sozinho. Quando a arara ouviu isso, teve muito dó deles. Por isso, disse a Tumbijá e a Japuá: que bom que vocês estejam juntos, cuidando um do outro, mesmo que, às vezes, quem não sabe pelo que vocês passaram, fiquem criticando vocês. No mato, há muitos tipos de animais: pássaros, onça, macaco, coati, cobra, formiga e muitos outros. Cada pássaro vive com os pássaros de sua espécie. E igualmente acontece com cada tipo de animal. Cada um vive junto com os animais de sua espécie. Somente Tumbijá e Japu vivem juntos, sendo espécies diferentes. Uma tarde, Japuá disse: Tumbijá, eu não, mesmo que eu não more com meus parentes,
Estou muito feliz tendo você como amiga, nos alimentando um ao outro, dormindo um ao lado do outro. Por isso eu quero que você nunca me deixe. Então Tumbijá disse, eu não me sinto igual, eu me sinto feliz por vivermos juntos. Por isso eu só vou deixar você quando eu morrer. Um dia, os dois foram tomar banho no rio. Quando estavam tomando banho, eles viram por ali muitas tartarugas nadando. Japuá sentiu vontade de ir em direção a elas. Tumbijá, vendo como ela se sentia, disse para ela cumprimentar seus parentes. Assim, Japuá foi indo muito devagar por ser uma tartaruga. E bastante tempo depois chegou até elas e disse: Bom dia a todos. Mas nenhuma tartaruga respondeu. Bem mais tarde, uma tartaruga de mais idade, zombando dela, disse: Olhe só, chegou quem casou com a anta, mesmo sendo uma tartaruga. E quando ela disse isso, todas riram. Então Japuá, chorando, voltou à sua amiga anta e disse para ela: Meus parentes não gostam de mim. Quando eu os cumprimentei, eles riram de mim, porque nós estamos casados. Então Tumbijá disse: Deixa para lá, vamos tomar banho, não liga para eles. Depois disso, Tumbijá também viu os parentes dela e foi falar com eles. E da mesma forma que aconteceu com Japuá e seus parentes também disseram: Olhem ela, que em vez de casar com um homem de bom tamanho, casou-se com um homem baixinho. Como será que depois de casar não o matou pisando? Com isso, os dois ficaram tristes. Tumbijá sentia vontade de casar e ter filhos. Japuá também se sentia assim. Mesmo assim, não achavam com quem. Assim, eles continuavam juntos, sentindo-se muito tristes alguns dias. Um dia, ao anoitecer, Japuá disse: Tumbijá, vamos dormir. Os dois ficaram dormindo na beira do rio. Nessa noite, Japuá teve um sonho. Ele viu um rapaz lindo, de roupas brancas, que se aproximou e perguntou a ele por que ele estava triste. E depois o rapaz disse para ele: Eu me chamo Shondaru. Vim aqui enviado pelo meu pai verdadeiro. Olhem na água. Quando o Japuá olhou na água, viu uma mulher linda e um homem lindo. E Shondorá falou de novo: Esse homem é você, e a mulher é Tumbijá. E porque vocês estão sofrendo de tristeza, meu pai verdadeiro me enviou aqui para dizer para vocês irem amanhã para cima da montanha mais alta. Chegando lá, fiquem lá, juntos, apesar de tudo que irá acontecer. Não se assustem, não corram. Quando de manhã Japuá acordou, estava desconcertado. Ele contou seu sonho para Tumbijá e depois disse: Agora, vamos partir. Vamos atravessar 3 montanhas até chegar à mais alta. Então Tumbijá disse: Nossa, é muito longe e eu, com meu tamanho, vou me cansar logo. Mesmo assim, temos que ir. Subamos e vamos. Assim foi. E eles começaram a caminhar, parando várias vezes pelo mato para descansar. Dormiram 2 noites no mato e no terceiro dia chegaram à montanha mais alta e ficaram em pé lá em cima. Naquele momento começou a chover, fazer vento, a trofejar muito forte, até cair o granizo. Tumbijá assustou-se e disse para Japuá: Vamos descer logo, o vento vai nos levar voando. Então Japuá respondeu: Não se assuste, tenha coragem, nada vai acontecer. Pouco depois, deixaram de ouvir os trovões, o vento e o granizo também passou. Só continuava chovendo. Então, caíram 3 raios onde eles estavam. Tumbijá ficou surpresa, porque Japuá estava de pé na frente dela, em forma de homem. Então os dois se abraçaram chorando. E depois, Japuá, olhando para o céu, fez 3 referências e disse: Meu pai verdadeiro. Os dois elevaram um canto em agradecimento e depois desceram montanha abaixo. Então Japuá disse: Agora, Tumbijá, podemos nos casar e fazer nossa aldeia para ter nossos filhos. E assim foi. Japuá e Tumbijá
Casaram-se, e depois de certo tempo, na sua grande aldeia, só haviam antas e tartarugas, muitas, vivendo juntas. Maravilhoso. Excelente a forma como você pôde transmitir o conteúdo das narrativas, né? Eu não sei se tem mais tempo, Dora, como que está o nosso tempo? Olha, Marília, a gente tem mais um tempinho, porque tem um... Então, então eu vou aproveitar aqui essa sobremesa que está sendo oferecida, né, para poder dar uma finalização, mostrar como que o tempo da vida se retrata na natureza, e é uma vida que se recria no outro, e recria toda a história da resistência dos Guarani em taco diferente, e que alguns têm mais sucesso, até casamentos, e outros não. Então, esse convívio com o diferente, tendo que continuar sendo Guarani, não podendo deixar essa raiz, não é? Então, quando eu escuto em Guarani essa história, eles trabalham muito a categoria Nemoirum. E sempre que eu vou na aldeia, eles querem muito saber se eu vou Nemoirum, quer dizer, arrumar um amigo. Agora está Nemoirum, então é termo para namorar, para casais que se dão bem, para mães que conseguem. Então é uma categoria do convívio familiar que os animais e os homens compartilham. Outra coisa que é parte do xamanismo dos Guarani, que me dá muito trabalho entender, aliás, sou ignorante, mas dá para falar alguma coisa, essa questão do sonho. O sonho é uma capacidade do xamanismo. O xamã sonha. O sonho não é sempre descobrir o futuro. O sonho pode ser um tipo de um desejo sobre as coisas, sobre uma experiência qualquer. Então, o sonho Echaraú significa viver longe do que acontece, não é? E o sonho está relacionado a uma prática cultural que se desenvolve ideologicamente de se transformar. Então, tem pessoas que entram num estado de insatisfação, de depressão, e são contagiadas por coisas maléficas, e elas elas se transformam em coisas más, e outras se transformam pelo sonho em certas entidades mais próximas dos sobrenaturais. Então, o sonho possibilita transitar nas esferas espirituais. E quando eles dançam, eles têm, a própria música já diz, os deuses vêm com nós. E para conjugar um verbo guarani, tem uma pessoa que diz, então tem eu, tu, ele. E no ele tem o tu que está com nós. E dança junto. Então os deuses não só vêm aos homens na música, como dançam com eles. Então esse tempo verbal também, quando eles vão caminhar, não só vamos, não é só a primeira do plural, mas vamos juntos nós todos. Então, esse mundo de convívio, do espiritual permeando, é, assim, bastante presente. Outra coisa que a Ida contou com tanta emoção, e que ela não conhece tão bem os Tupã da vida como eu, que Tupã é a divindade ligada ao raio, ligada, como nós já aprendemos desde a escola primária, né? Ligada à natureza, às intempéries, à chuva, às nuvens. E ele vem na história. Ele vem para dar força para o sonho e para a transformação. Então, Tupã é uma presença muito qualitativa no vocabulário mítico e nas narrativas, não é?
Então, era mais isso que eu tinha para falar. E depois, como que a história, ela não trabalha propriedades pessoais, não é? Ela trabalha sempre o coletivo, a interação, quando eles fazem reuniões, também quando eles contam essa história em Guarani, conta muito ponto, além do Nimoeirum, essa história dos outros ficarem tirando sarro. Então, tem uma palavrinha em Guarani que quer dizer tirar sarro, quer dizer ficar gozando. Então, ela também ganha vulto na história para mostrar as diferenças, o ambiente de compartilhamento que faz parte integrante da estrutura mítica do conto. Acho que era mais isso, viu, Dora? Muito bom, Marília É. e Ida, uma beleza. Então, aquilo que você falou sobre o mito como um valor de verdade é realmente verdadeiro, não é? Obrigada pela atenção. Reforçar. Tem mais coisa para reforçar, então, não é? Mas depois nós falamos. Tá Lá do coração. A narrativa mítica é uma narrativa do coração, não é? Sim. Então, é o coração, não é a cabeça. E, olha, vejam que a escola, o CECI, a criança Guarani, eu sou obrigada a falar isso, viu? Outras pessoas não concordam, mas eu sou obrigada. A criança Guarani aprende a ser Guarani. E é assim, de dia na escola, de noite na casa de reza. E a criança convive nessas duas realidades. Então, obrigada pelo compartilhamento, viu? E obrigada, Marília, pela atenção e pela oportunidade. Eu agradeço muito à professora Ida, que compartilhou dessa exposição de uma forma extremamente criativa, não é? Como os Guarani gostam. Vamos treinando. Contando histórias, né? Contando histórias e vivendo no mundo delas, né? Muito bom. Eu agradeço muito a professora Marília e a professora Ida. Daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouquinho. E a gente tem agora a apresentação da Juliana, né? Juliana Maria Martins, que era a primeira e ficou por último, mas os últimos sempre são os melhores, né? Então, a Ju vai falar sobre o imaginário da morte presente na literatura de Guimarães Rosa e Mia Couto. Vai lá, Ju. Vou tentar falar um pouco. Eu vou subir, então, alguns slides, porque eu estou trabalhando com alguns fragmentos do texto para a gente poder fazer, né, uma leitura legal. Aqui. Tá, pode. Então, o meu trabalho, né, ele engloba aí uma análise de literatura comparada entre uma literatura de Guimarães Rosa e Mia Couto, a respeito do imaginário da morte. Pode passar, Dora. Bom, o trabalho ele foi publicado em formato de artigo no livro Arte, Cultura e Imaginário 2, né? E, basicamente, o objetivo da pesquisa foi analisar o imaginário em torno da morte presente no conto A Menina de Lá, do livro Primeiras Histórias, de Guimarães Rosa, e O Sonho do Morto, do livro A Varanda do Frangipane, de Mia Couto, com base no método da literatura comparada. A minha fala em 3 momentos, né? E o primeiro deles seria compreender a importância da literatura, além de demonstrar que as narrativas, né, nos textos literários, eles são capazes de conciliar a invenção íntima do indivíduo com a ficção, mas sem perder a realidade. Depois eu falo um pouco a respeito do método da literatura comparada, e por fim eu faço uma leitura a partir de alguns fragmentos dos 2 textos que eu peguei, para a gente poder fazer essa identificação com relação às congruências universais das narrativas de Guimarães Rosa e Mia Couto, que a gente consiga perceber aí um pouco a respeito do imaginário em torno da morte, bem como a importância também das tradições, crenças e costumes. Pode passar, Dora.
Bom, no que a literatura ela agrega na formação do indivíduo e como que essa ficção e a realidade ela contribui para o exercício do imaginário, né? Bom, segundo Antônio Cândido, em O Direito à Literatura, né, que é um texto que foi publicado no livro Várias Histórias, ele fala que a literatura é, ou ao menos deveria ser, um direito básico do ser humano, além de apontar que a literatura é um elemento humanizador que pode ultrapassar aí as funções de mero entretenimento, porque ela reage às questões essenciais do nosso viver, ocasionando também intensas reflexões sobre a vida e suas contradições sobre nós mesmos e sobre o outro. Bom, a autora Regina Zilberman, ela enfatiza também que existe realidade na literatura, né? Sempre documentada de modo lúcido e crítico, sempre original e inesgotável em seu modo de criar, porque tais expressões, né, elas são estimuladas pelo imaginário. Por isso, precisamos romper com a dicotomia entre ficção e realidade, para que, através da comparação entre os processos de desenvolvimento textual e da leitura, a construção do imaginário ela seja compreendida como base fundamental para a construção da realidade humana. Então, quer dizer que existe aí, né, uma ligação entre a ficção e a realidade, que os autores falam, que acaba resultando aí no exercício do imaginário e que, de alguma forma, todo esse processo é significante na vida do ser humano. Pode passar, Dora. Bom, com relação à literatura comparada, ela pode incorporar diferentes métodos, né? O que também ela diversifica os objetivos de análise, concedendo à literatura comparada um vasto campo de atuação. Além disso, denomina-se literatura comparada pelo fato de exprimir um meio analítico em sua análise e de interpretação, não pelo simples fato de comparar. Bom, a literatura comparada ela pode atingir diferentes áreas do conhecimento, né? Tanto pela arte, filosofia, história, ciências sociais e a própria religião. É a comparação da literatura com outras esferas, né, da expressão humana. E é nessa perspectiva que serão apresentadas análises a respeito das contribuições da literatura de Guimarães Rosa e Mia Couto, a partir da comparação literária que busca aí compreender essas expressões humanas em torno da morte. Pode passar, Dora. Bom, com relação ao conto de Lá, com relação ao conto da Menina de Lá, de Guimarães Rosa, ele foi publicado em 1962, né? Trata da história de uma menina chamada Marinha, que carinhosamente era chamada de Nininha. Era filha de pais pobres que moravam no temor de Deus, é um ambiente mais serrano e rural, né? A sua casa ela ficava atrás da Serra do Minho, quase no meio de um brejo de água limpa. O pai, ele era um pequeno sitiante. Ele lidava com vacas e arroz. E a mãe de Nininha era uma urucuiana. Nunca tirava o terço da mão, mesmo quando matava galinhas ou passava uma descompostura em alguém. Ou seja, aí a gente já tem um cenário de uma família que morava na zona rural, né? E também uma família muito religiosa. Com relação às características de Nininha, que não brincava, não saía, era muito quieta e calada. E em determinado momento, Nininha começou a apresentar alguns dons sobrenaturais, ao passo de realizar alguns milagres, como fazer uma rambrejeira vir em sua direção, curar a mãe, fazer chover, desejar comida e, de repente, uma vendedora aparecer em sua porta, dentre outros milagres. Pode passar, Dora. O conto, eu percebo que o conto ele remete a uma simbologia da morte, especialmente quando a família ela começa a falar de alguns parentes mortos, né? E a menininha, a gente percebe que ela era uma menina mais do lado de lá do que do lado de cá, e que sentia muita falta dos mortos. Em um trecho, no conto
a menina de lá, Nininha ri e fala, vou visitá-los, quando os parentes falam que aponta lá para o céu e fala que eles estão do lado, os mortos estão do lado de lá, né? Então, no dia do arco-íris, que foi um dia em que Nininha desejou chuva e ela queria muito ver um arco-íris, no dia seguinte a Nininha morreu. Só que ninguém se deu conta de como que... não, pode deixar lá, Dora. Ninguém se deu conta de como que a Nininha morreu, né? Mas a Nininha, ela tinha uma tia, a tia Antônia. E quando eles estavam preparando lá o funeral da Nininha, a tia Antônia falou, olha, no dia do arco-íris, né, a Nininha, né, ela teve uma espécie de premonição. Após vê-lo, ela falou que queria um caixão cor-de-rosas, né, com enfeites verdes brilhantes. No que diz respeito à morte de Nininha, não foi questionada a possível causa da morte, a gente pode verificar isso no texto, uma vez que tudo foi atribuído a um possível milagre, ou seja, uma vontade da própria Nininha, que naquela ocasião já era dita como santa. Bom, de acordo com Roberto da Mata, ele compreende que para essas sociedades, né, que ainda permanecem inseridas na concepção do sistema tradicional religioso do catolicismo, falar da morte ou dos mortos, como a gente presencia em alguns trechos do conto, já é uma forma sutil e disfarçada de negar a morte, fazendo prolongar, né, a memória do morto, dando àquela que foi que foi viva, né, uma forma de realidade. Do lado de lá, seria o lugar, né, que Nininha provavelmente habitaria no pós-morte e simbolizava também a sua morada no outro mundo. Pode passar, Dora. Bom, a gente tem que entender também que para algumas sociedades, né, para muitas sociedades, a vida ela está cercada de inúmeras passagens e de um estágio para o outro, ou seja, são ritos, né, e cerimoniais específicos, assim como, por exemplo, os funerais, que também são considerados como ritos de passagem, por representar aí uma etapa que poderia agregar o morto ao outro mundo. Então, a função dos mortos na sociedade tradicional do catolicismo seria aí, assegurar a continuidade da vida, porque há uma necessidade relacional, né, cujos mortos eles também dão e oferecem, assim como no texto de Nini havia uma troca, né, porque ela também realizava milagres, então, e também recebia a atenção dos pais, de toda a família, então haveria ali uma troca, e também existe aí o comércio entre os vivos e os mortos, como o da Mata fala, né, que seria, sobretudo, aí, através de múltiplos meios de manifestações, instrumentos, pelos quais também a comunicação poderia se dar através do sonho, né? Pode passar. Bom, com relação à varanda do Frangipane, né, de Miyakoto, que foi publicado em 1996, foi basicamente aí 20 anos após a independência de Moçambique, contextualiza aí um país ainda em reconstrução, então ele aborda em várias partes do livro, né, a importância dos costumes da memória moçambicana. E Um Sonho do Morto, que foi o capítulo específico que eu peguei para fazer essa análise, a narrativa ela é realizada através do Hermelino Mukanga, que seria um carpinteiro que faleceu às vésperas da independência de Moçambique, né, que foi em 1975, quando ele trabalhava na obra de restauro que ocorreu na Fortaleza de São Nicolau. Ele era uma espécie de chimpoco, que era um fantasma que habitava sobre uma árvore de frangipane na varanda da fortaleza. Nota-se que o imaginário em torno da morte, dos mortos, é trabalhado com frequência. Não é à toa que logo de início no texto, o autor, o Hermelindo, ele relata que faltou cerimônia e tradição quando ele foi enterrado, né? E de acordo com ele, ele fala, olha, a minha cova ela não estava adequada para o meu tipo de enterramento, bem como a posição dos meus punhos, rosto, além dos objetos que foram inseridos, porque como ele era carpinteiro, algumas pessoas inseriram a serra e o martelo, e ele falava que, olha, a serra e martelo não pode ser
não é uma boa coisa para ser enterrada nas nossas tradições, o ferro, né? Ou seja, ele vai dando alguns indícios da tradição funerária moçambicana, né? Tradicional moçambicana. Bom, nas sociedades arcaicas, a gente sabe que é essencial que todas essas fases do ritual funerário sejam cumpridas, ou sua alma ela não teria um destino condizente com as tradições do seu povo. Pode passar, Dora. Bom, em determinado momento, eu peguei um fragmento que foi bem interessante também, onde o autor, onde o Ermelindo, ele fala que as autoridades do país, né, queriam transformá-lo em herói. 20 anos após a independência de Moçambique, por exemplo, vão lá no túmulo dele e queriam transformá-lo em herói porque ficaram sabendo que ele havia morrido em combate contra o ocupante colonial, né? No entanto, ele pretendia morrer porque ele não teve um funeral adequado. Então foi então que ele decidiu seguir os conselhos de seu Pongoli, cuja ideia seria ocupar o corpo de um inspetor policial que estava a caminho da fortaleza para averiguar a morte de um diretor que foi assassinado. De acordo com a previsão do Pangoli, que era um animal dele de estimação, o animal do morto, o inspetor ele estava com os dias contados. Então, se ele habitasse o corpo do inspetor, ele poderia remorrer e ter um funeral adequado. Então, na cultura tradicional moçambicana, o Pangoli ele seria um tamanduá africano, né, que eles falam, que aconselha os mortos, os chefes tradicionais. Então, eles transmitem notícias do futuro, né, um animal sagrado da concepção de mundo, né, das crenças locais moçambicanas. Pode passar, Dora. Bom, em síntese, os dois textos, né, o Texto da Menina de Lá e o Sonho do Morto, as similaridades começam pela busca da representação da cultura, né, tradicional, que a gente pode perceber, a partir da realidade social. Guimarães Rosa, ele traça ali toda aquela cartografia literária do sertão mineiro, onde a gente viu lá atrás, lá no início, onde ele dá todas as características do local onde Nininha morava, né, que era uma zona rural. A gente trazia alguns elementos também do estranho mundo de Nininha, né, que ela enxergava um mundo totalmente diferente do que os adultos da casa dela enxergavam, enfatizando também a religião tradicional do catolicismo, bem como o imaginário em torno da morte dos mortos, né. O relato do morto, por sua vez, aponta para determinadas questões que podem ter angustiado muitos moçambicanos no contexto colonial ou pós-colonial também, como, por exemplo, o fato de muitos não terem passado pelo funeral, né, pela tradição do enterramento. Então, por isso que no livro, no Sonho do Morto, ele se preocupa muito com a questão de remorrer para poder ter um enterramento digno. É possível também que o Miyakoto ele fornece, né, ele fomenta essa questão da tradição oral, né, tanto é que o morto ele narra toda a história, ele não só os anseios dele, mas ele conta em outros fragmentos dos textos o que ele viu acontecer ali durante o período colonial, né. Então a gente pode considerar também que o autor ele atua com mitos e sonhos, né, memória, imaginação, que se enredam na teia ficcional que se arma no sentido da recriação das múltiplas raízes moçambicanas. Bom, essa foi a minha apresentação, Dora. A bibliografia está lá embaixo. Muito bem. Então, parabéns, Ju. Obrigada. Finalizamos os nossos textos, mas eu acho que eu gostaria de abrir um pouco para a gente conversar pelo menos 10, 15 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que a gente pode falar. Alguém quer comentar, perguntar, relacionar, considerar, concordar, discordar? Posso aproveitar e fazer uma pergunta para a Melanie enquanto isso? Pode sim, Andréia.
Então, deixa eu aproveitar, né, que a metodologia Waldorf é uma coisa que eu acho muito bacana. Estou finalizando um mestrado sobre bullying e cyberbullying, e eu sou psicóloga, eventualmente lido muito com isso, então eu acho que a metodologia da Waldorf, ela ensina essa questão do respeito, é, é, da ética desde o começo, que é o grande diferencial entre as demais escolas mais tradicionais ou públicas ou qualquer outra, na realidade. Então, assim, essa vivência desse respeito desde o início é algo que, na minha opinião, é o tal do diferencial gigantesco, é assim, como é que as crianças que eventualmente vêm de outra escola sentem a diferença das crianças que já são, digamos, cria da metodologia, assim, eu digo porque é diferente, né? Eu imagino que seja. É uma criança que chega de uma escola ou de um outro estado, ou mesmo de um país diferente, que não tem esse contato e, de repente, tem toda essa estrutura de respeito ao próximo que, enfim, se você tem algum exemplo, ou se isso se adequa rapidamente, ou como é que é, principalmente mais, no meu caso, cyberbullying, mas eu gostaria de saber mesmo como é que é essa adaptação, como é que é essa realidade entre os seus alunos e os alunos que chegam. Eles são muito bem recebidos, né? Muitas vezes as crianças que chegam de fora e rapidamente, quanto menor, melhor, e mais rapidamente se integra ao todo com facilidade, né? Então, a integração é rápida e eles rapidamente conseguem relaxar e entrar naquele ritmo que está sendo proposto. E eu acho, Andréia, pelo menos essa é a minha vivência, que as narrativas são a grande diferença, porque por meio delas, cada um vai fazer a sua ética, a sua moral, as suas habilidades socioemocionais vão ser desenvolvidas, e não por alguma indicação, ou não por uma bronca, ou não por um fato exterior, mas internamente eu sinto que colocar o pé na frente do meu colega, ou dar um beliscão, ou molestá-lo, ou fazer algo. Então, a narrativa é essa que forma isso e faz com que cada um sinta o que é, né? Sofrer um bullying, ou não ser acolhido, ou ser deixado de lado, ou seja lá o que for. E isso faz com que eles tenham esse caminho próprio e esse mundo interno próprio que os prepara para lidar com isso, né? E não é um preceito, não é uma lei externa que os forma, mas é internamente uma formação pessoal. Isso para mim é uma grande diferença. Além de, quando há um problema, esse problema ser algo bom. Que bom que isso aconteceu na escola e dentro da classe, né? Porque a gente pode tratar, né? Que bom que não aconteceu em algum lugar escondido e a gente não viu e não sabe o que fazer, mas aconteceu aqui. Então a gente pode conversar, lidar com isso, né? Como grupo. É fantástico, parabéns pelo trabalho de vocês, conheço já há décadas e realmente é fundamental, na realidade, porque não é só dar, né, seguir o exemplo, é dar o exemplo, não é só falar, é fazer, né? Eu acho que é um grande diferencial, e realmente, parabéns. Obrigada. Obrigada, Andréia. Esse grupo é interdisciplinar. Gente, né? eu esqueci de falar, eu sou arqueóloga. Então, Eu me apaixonei pela literatura porque a Dora foi a minha orientadora no mestrado. Eu trabalho com práticas funerárias na arqueologia, né? Eu trabalho com arqueologia preventiva também. Então, eu trabalho com projetos de arqueologia. E eu trabalho também, o tema do imaginário da morte também, assim, é essencial na minha área de pesquisa, né? E eu acabei agregando a questão da literatura também por conta da Dora. A Dora que foi... Eu fico muito feliz, viu, Ju, que você fez essa articulação aí da arqueologia com a literatura, e agora eu também estou nesse caminho aí, entendendo que toda essa tradição acaba que sendo um patrimônio, né, imaterial, Sim. um monumento da cultura. Depois você precisa me ajudar aí nesse caminho. Você e a Marília, né, que também trabalham com isso, né? Eu queria
falar ao professor Paulo Barroso, porque, na verdade, originalmente eu sou professora de educação física, e a minha área de pesquisa sempre foi os jogos faz de conta, e por meio das histórias infantis. Trabalho até isso, foi por aí que a gente acabou se encontrando, eu e Marília, por conta das histórias, né? E gostei muito, professor, quando o senhor fala da potência, né, dos contos de fada, da potência dos contos de fadas na discussão do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento ético, do desenvolvimento moral, do desenvolvimento filosófico, né? Uma coisa que eu tenho... Estou falando muito rápido, professor, porque eu sou muito rapidinha na fala. Oh, ok. Uma coisa que eu tenho percebido é a potência que tem as histórias infantis e os enredos que elas empreendem no sentido educacional da criança, né? No sentido de desenvolver um processo educacional, nas práticas educativas com a infância, né? E fiquei muito encantada quando o senhor falou dessa possibilidade no processo de filosofar e de como isso está presente desde muito cedo, né, na vida das nossas crianças. Então, queria ouvir um pouco mais o senhor nesse sentido, até para mim, não é uma pergunta, é um pedido, para me apurar nesse olhar para esse comportamento filosófico da criança e como é que as histórias infantis podem estar interrelacionadas a isso na sua potencialização. Muito bem. Obrigado pela interpelação. Realmente, eu interesso-me mais pela filosofia para crianças, mas a partir do momento em que nós produzimos escrita como suporte, já estamos a entrar também no campo da literatura para crianças. E realmente o pensamento da criança... Quem me inspirou a fazer este trabalho foi, de facto, a minha filha, que não é especial, não é diferente. Todas as crianças são assim, têm esta perguntabilidade, esta natural tendência para perguntar tudo. Uhum. As grandes perguntas das crianças... Houve uma altura que eu andava com um bloco de notas e apontava as perguntas, as mais incríveis, que se calhar para muitas pessoas até pode não fazer muito sentido, por serem absurdas, mas são perguntas totalmente filosóficas. E não é por acaso que a filosofia está muito associada às capacidades das crianças em compreender o mundo, porque a filosofia nasceu exatamente... O Aristóteles dizia que a filosofia nasceu com uma pergunta: porquê? Uhum. Quem faz uma pergunta como o porquê quer saber. E a filosofia é philos zopho, amor ao conhecimento, não é? E as crianças têm, de facto, esta natural tendência e apetência para perguntar, porque querem compreender o mundo, querem interpretar o mundo. E então há uma ligação muito forte entre o pensamento que está em permanente e acelerado desenvolvimento de uma criança e aquilo que é mais puro e mais essencial na filosofia, que é o perguntar para compreender. E então as questões que a filosofia coloca, por exemplo, as crianças também fazem, por exemplo, os contrafactuais, os mundos faz de conta, os mundos possíveis, os amigos imaginários. Isso é sinal de saúde do pensamento. Não é sinal de patologia, é sinal de saúde do pensamento. E então, fazer perguntas é fundamental. Eu acho que não se pode pensar sem duas coisas, respeitando o que o Deleuze disse, e o Kant também. O Kant dizia que não é possível pensar sem conceitos, mas também não é possível pensar sem fazer perguntas. E as crianças
trabalhar com crianças é adorável porque nós enriquecemos. Eu tenho pena, porque eu sou professor da universidade e teria muito mais gosto em trabalhar com crianças. A experiência que eu tive com crianças dos 8 anos foi muito enriquecedora, só que a minha formação não permite Não permite. Exato. E então, trabalhar com crianças é muito gratificante para nós, professores, porque estamos a descobrir um mundo juntamente com elas e então é muito enriquecedor. É muito. Fui professora dos pequenos 25 anos. Me aposentei antes de vir para a universidade. Muito bem. Acredito que tenha sido marcante na vida. Nossa, sim. Muito obrigada. Obrigado, Eu queria dar um exemplo dos porquês para o professor Paulo, que ocorreu na minha vida, que eu achei super interessante. Eu tenho 3 filhos, e os meus filhos sempre vinham com porquê. Mãe, por que é assim? Por que é assim? Eu falei, porque é. Muitas vezes, trabalhando, né, a gente não dava a resposta no momento. Eu sei que agora, durante a pandemia, quando eu tive que lidar com essa questão de aulas online, tours online, eu perguntava para eles, que são robôs automatizados, os 3, né? Entendem tudo de computação. Aí eu perguntava, mas por que é assim? Aí um deles me olhou e falou, porque é. E eu fiquei chocada, porque eu fui atrás, lembrar que quantas vezes eu já falei por que é e não respondi. Então, a importância que tem da gente responder o porquê da criança, né? Por que é assim, tem que ter uma resposta, né? Porque a dúvida existe, precisa ser sanada, e eu devo ter me sentido como eles há algumas décadas atrás, quando eles perguntavam porque é assim, porque é. E quando o senhor falou, remeteu essa questão da curiosidade, da pergunta, eu me lembrei desse caso que eu falei, realmente, é muito importante o porquê na vida da criança, né? Enfim, é só isso que eu queria colocar. Obrigada, muito obrigada, professor Paulo. Obrigado. E já agora, os pais, é um desafio muito grande e com muita responsabilidade um pai ou uma mãe responderem a uma pergunta dos filhos, porque é que isto é assim? E se a professora Andreia me permite, a resposta porque sim ou porque não, não conta, não vale. É muito difícil responder e então responder à curiosidade das crianças e responder na nossa leitura de adultos, responder e satisfazer a curiosidade. E então, às vezes os pais não têm tempo, às vezes os pais estão cansados e então, às vezes as perguntas das crianças merecem um diálogo mais prolongado. Obrigado pela sua observação. Acho que é interessante também a gente pensar qual é o tom dessa resposta em cada fase, né? Porque se porquê é respondido de uma maneira, se é um jovem que está perguntando, ou se é uma criança pequena, de 3 anos, por exemplo, né? Exato. É muito diferente a linguagem, né? Exato. Eu fiquei aqui pensando o quão importante foi essa fala, né, do professor Paulo Barroso, falar em conceitos estruturantes numa pós-modernidade, né, em que tudo se liquefaz, né? A modernidade líquida. Então, como que isso é a recepção disso, né? Eu vejo que a gente está num momento bem difícil mesmo para reconstruir esses lugares estáveis, né? Que nos deem suporte, que deem suporte para nós e para as crianças crescerem, né? E se formarem. Não é? A gente tem vivenciado aí um conjunto de discussões e que na verdade, maldizem todas essas coisas, né?
E eu penso que a gente precisa construir esse lugar, né, de estabilidade para a criança, porque senão ela não se move. Se ela não Dora, tiver... é Dora ou Dora? É Dora ou É Dora? Dora de Maria Auxiliadora. Ah, Dora. Eu falo Dora porque é uma tia querida. Você sabe que quando Marília me fez esse convite com toda essa belezura que é o trabalho dela, uma das coisas que me encantou tem muito a ver com isso que você está dizendo, quer dizer, como pelas histórias os guaranis transmitem a tradição e me corrija se eu estiver errada, Marília, e a cosmologia do seu povo, né? Quer dizer, o modo que como é que a história, quer dizer, quando ela me disse que tem 40 e tantas histórias, eu fiquei encantada e falei, como que isso é fundamental para a transmissão da tradição do próprio povo, né? Dora, você estava falando da questão dessas relações líquidas, etc. Eu já penso assim, hoje a gente está vendo já uma relação virtual, que é outro momento, né? Quer dizer, como é que essas crianças vão passar a tradição indígena, por exemplo, que são tantas, e quem que vai passar essa tradição para essas crianças, né? Que hoje são assim, pegam todas as informações online, sabem tudo, e eu fico pensando para onde vão essas tradições tão maravilhosas da nossa cultura, né, das relações dos antepassados. Eu acho que vai ser um momento muito interessante esse pós-Covid, essa volta, o ano que vem, provavelmente, né? Como é que ficou a cabeça dessas crianças, como é que vai ser isso, né, bem interessante, acho que um desafio tão grande que a gente tem pela frente, mas enfim. Mas a relação líquida, eu acho que ela já está passando para o virtual, já naquela coisa no espaço que você não consegue nem tocar, mas vamos ver como é que é. Novidades aí. Bom, eu vejo que a gente aqui, no conjunto dos textos que foram apresentados, né, acho que todos eles tocam num ponto que é, assim, fundamental. A potência das narrativas, né? A potência da arte de narrar, seja numa forma oral, em performance, seja na forma escrita, como no caso do Guimarães e do Mia Couto, né? Como que essa potência da narrativa e da arte de narrar impacta na formação das pessoas, das crianças, dos jovens, né? E por que nessa forma, na sua atualidade viva, esses educadores, sejam eles na escola, em casa, pais, que eles não assumem esse lugar da contação, né? Eles transferem para o celular o lugar da contação, que é o que você está falando, André, né? E aí, isso aqui, quem é esse aqui, né? É qualquer um, né? Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Porque assim, é irreversível o processo, né? A gente não vai ficar sem celular. Criança nasce com celular. Mas que outros espaços e que outros tempos a gente dedica a essa narrativa que tem a ver com o compartilhamento desses valores, desses lugares, né, de estabilidade para a criança, né? E depois, como que essas redes de símbolos, de mitos, né, que subjazem a esse imaginário, como que elas podem criar um vínculo pelo coração, né? Acho que era isso que você queria retomar, Marília, porque pega pela afetividade, né? Então, isso também é uma questão a ser pensada, né? Então, se ninguém quer fazer uma consideração, podemos encerrar nossa mesa, que teve trabalhos brilhantes e muito importantes para a gente repensar o nosso contexto contemporâneo, né? Parabéns
a todos vocês que aqui apresentaram seus trabalhos e aos que estão conosco, compartilhando ao menos a escuta, né? Porque ninguém falou. Poucos falaram, né? Bom, queridos, agradeço meus colegas da Unisa, do grupo de estudo, meus orientandos, enfim. E agora a gente tem o período da noite, que começa às 6, né? Às 6 horas temos algumas mesas aqui, né? A mesa 7, que vai ser Expressões do Feminino, Diálogo entre Literatura e Audiovisuais. A mesa 8, às 19 horas, As Narrativas no Palco, o Teatro e a Dança como Meios de Construção do Imaginário. E a mesa 9, com Literaturas Africanas para Crianças e Jovens de Países de Língua Portuguesa. Então, estão todos convidados. Dá para a gente tomar um cafezinho até às 6, né? Dar um respiro. E aí aprendemos um pouco mais sobre crianças e jovens e produções culturais e artísticas, tá bom? Um beijo a todos vocês. Obrigada, Nos dona. vemos mais tarde. Parabéns, obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada, Marília. Um beijo. Desde 2009, o Grupo de Pesquisas Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens, coordenado pela professora doutora Maria Zilda da Cunha, tem se dedicado ao estudo de produções literárias e culturais destinadas a crianças e jovens e à relação abrangente da formação do indivíduo e sua atuação na sociedade. Ao longo desses anos, os trabalhos do grupo têm gerado uma rica e diversificada produção científica através de mestrados, doutorados e pós-doutorados. As pesquisas analisam o hibridismo de códigos e linguagens que se estabelece com a literatura, numa reflexão acerca da natureza e singularidades da literatura infantil e juvenil, tendo em vista a função social, ideológica e estética, além da mediação necessária para a formação do leitor literário. Revista Literartes. Em 2012, no âmbito do grupo de pesquisa, nasceu a Literartes, uma revista científica voltada à reflexão sobre a literatura infantil e juvenil e o diálogo com outras linguagens. A organização e promoção de eventos nacionais e internacionais, como congressos, simpósios, colóquios e mostras, tem sido uma marca do grupo, que tem como principal objetivo reunir pesquisadores e estudantes para compartilhar saberes. Estes eventos acadêmicos propõem a difusão das pesquisas e um diálogo permanente e significativo com estudos interartes, abrangendo literatura, cinema, música, quadrinhos, teatro, artes plásticas e outras formas de expressões artísticas. Além de artigos, comunicações e estudos publicados, os integrantes do grupo são reconhecidos no meio acadêmico pela autoria de obras pessoais relevantes, tanto da perspectiva acadêmica como literária. Com o distanciamento social imposto pela pandemia, em 2020 e 2021, o grupo deu continuidade às suas atividades na modalidade online. Bem-vindos e bem-vindas ao 6º Encontro Internacional do Grupo de Pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens.